Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Entrevistas, um encontro que a gente tem todas as terças-feiras para conversar e mais do que isso, para nos informarmos. E como você sabe, desde o dia 8 de março, que a gente teve um episódio especial do Dia Internacional das Mulheres, eu anunciei que a gente, no mês de março, dedicaríamos nossos episódios a falar com mulheres que transformam. E aí a gente começou com a Crislane falando sobre conexão perifa, sobre o quanto é importante o olhar para a nossa comunidade. E a gente vai seguir falando da comunidade. E por isso que hoje o Entrevistas vai tá desse jeito aqui, ó. No primeiro a gente foi num sábado, que nosso encontro normalmente é às terças-feiras, e hoje a gente vai fazer à distância, porque nós estamos falando com Bárbara Tupiniquim, uma engenheira florestal. Seja bem-vinda, Bárbara! Olá, pessoal! É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Olha só, antes de eu apresentar mais um pouco da Bárbara, eu quero lembrar você que nesse QR Code que está na tela, você acessa o site da nossa presidente nacional no Espírito Santo da Mary Kay, diretora nacional da Mary Kay no Espírito Santo, André Pedroni, uma pessoa que está há 15 anos, aliás, há mais de 15 anos, dedicada aos cuidados da mulher. E a gente precisa, né? Ó, me embelezei hoje todo com Mary Kay e depois, na hora de tirar, de limpar, também é com a Mary Kay. E a Bárbara também vai ganhar, tá? Ela tá em Aracruz e eu vou explicar para vocês por que a Bárbara tá em Aracruz. Ela vai ganhar também um kit da Mary Kay. Então, acesse o QR Code durante todo o nosso episódio. Ele estará aí, aliás, nossos 4 episódios do mês de março. Deixa eu apresentar, então, a Bárbara para vocês. Bárbara Tupiniquim é indígena do povo Tupiniquim, mãe de Tié e Iuá, liderança na sua aldeia Pau-Brasil, membro do Conselho Territorial de Mulheres Indígenas Tupiniquim e Guarani. Falei certinho? Certinho. Como eu falei, no nosso foco, Bárbara, no mês de março, são as mulheres que usam o seu conhecimento, o seu trabalho para transformação. E é isso que eu acho que eu vejo um pouco do seu trabalho na engenharia florestal. Conta um pouquinho para gente sobre o Florestas de Comida. Então, gente, o Floresta de Comida, eu sou é a minha família, né, que é idealizadora aqui, meu companheiro, meus filhos, é um trabalho familiar e coletivo, e que vem desse processo mesmo de acessar a engenharia florestal para justamente unir. Eu sempre falo que é unir a ciência tradicional, né, a ciência ancestral, essa sabedoria que a gente sempre, enquanto povos indígenas, tivemos de relação, né, com o ambiente que a gente vive, com o ecossistema que a gente vive, e também com os saberes acadêmicos hoje, né, com várias pesquisas, estudos que facilitam alguns entendimentos, que unem, né, esses entendimentos. Então, quando eu fazia engenharia florestal, foi muito para o processo de como restaurar um território que foi retomado, né, entregue, demarcado para nós, porém que teve, né, mais de 40 anos de plantio de monocultivo, que é um formato de plantio que é o inverso do que a natureza faz, né? Aonde se visa uma única espécie para um fim exploratório. Então, quando a gente retoma esse processo, né, e esse território, eu sinto como uma missão de entender como fazer para a gente restaurar, recuperar. Eu gosto muito de usar a palavra hoje, né, no contexto que a gente vive, de emergência climática, de regenerar a terra e o ecossistema, que automaticamente regenera nós também. Então é um processo que para nós não é só quantas árvores, solo, enfim, é também um processo espiritual, é um processo de relação, é um processo que envolve a gente, né, ser humano. Então, desse contexto, o projeto Floresta de Comida ele surge, né, hoje cada vez mais sendo moldado mas se transformando numa escola viva, num lugar em que a gente abre as portas para mostrar o que a gente está fazendo, fazer as trocas, né, de conhecimentos, ensinar com aquilo que deu certo, que deu errado, os formatos de plantio, as espécies, enfim. E já tem aí 5 anos, né, com quase 2 hectares de área restaurada, produtiva, e que pra gente é muito orgulho de dizer que foi feito em poucas mãos, né, sem incentivo financeiro, enfim, externo, né, e que
para nós uma grande missão e uma forma de ter esperança de volta, né? De falar, não, é possível reverter o cenário que a gente está vivendo, sim, é possível transformar a nossa relação com o alimento, é possível transformar a nossa relação com a terra, e é possível transcender isso para outras pessoas também, não só para nós, povos indígenas, né? Porque todos nós estamos no mesmo planeta, o barco é o mesmo. Alguns vão sofrer mais que outros, o que se chama, que a gente tem falado hoje, justiça climática, porém, é uma questão que vai nos envolver. Então, o projeto, né, Floresta Comida, na verdade, que é isso tudo, ele vem com esse propósito. Primeiro, de trazer esperança para a gente de volta, de fazer acender essa chama da missão, né, enquanto um ser pertencente a esse lugar, e a gente conseguir transbordar o maior insumo que a gente pode ter nesse processo, que é o conhecimento. Então é um pouquinho disso que a gente está transformando, que não é só uma transformação visual ou física do solo, como eu falei, é também uma transformação pessoal, espiritual, emocional também, envolve tudo, né? A gente, enfim, é muito lindo ver as coisas crescendo e ver que a gente pode contribuir para que o ambiente fique melhor. Ô, Bárbara, eu estava pesquisando, né, o seu trabalho, estava nas redes sociais, e aí quem comigo é noveleiro ou foi noveleiro vai lembrar da novela Renascer, que o protagonista, José Venâncio, ele falava assim, que a terra do cacau estava toda devastada, né? Tava com aquela... Tava doente, né? Não lembro o nome, porque, enfim. E aí ele falou, vamos salvar a terra com o que nasce da terra. E aí, no cacau, aí tinha plantação de cacau, e tinha de frutas, e tinha de flores, e tinha de... E eu vi muito isso no seu trabalho, né? A gente pode olhar as camadas e as plantas protegerem as plantas, maiores e as mais baixas. E eu queria saber, assim, isso é possível fazer em hortas na nossa terra, porque a gente vê muito projeto, né? Eu acho que quando eu pensei na Bárbara para participar com a gente desse projeto, de falar da transformação, é que é claro que ela está num trabalho um pouco maior, em espaços maiores, a gente está falando de terras indígenas, mas a gente tem projetos de hortas comunitárias e que a gente tem um país com uma produção de alimentos muito grande, muito rica. E não é possível a gente ter muitas pessoas também passando fome. Então, como que a gente pode transformar essa coisa um pouco maior em algo da nossa comunidade, da nossa horta, das hortas que são em escolas, que são em bairros, que são em pastorais das igrejas ou de grupos, né, religiosos, enfim. Como que a gente pode fazer isso para a nossa realidade mais pertinho da gente? Sim, é super possível, porque a lógica é a mesma. Então, se eu vou fazer um sistema de horta urbana, primeiro é entender que todas as espécies têm um ciclo, né? Eu falo isso porque às vezes tem gente que chega e fala assim, ai, meu manjericão morreu, eu não tenho dedo verde, aquela coisa toda. Aí eu falo assim, tá, quanto tempo tinha seu manjericão? Ah, tinha 1 ano. Poxa, o manjericão, ele tem um ciclo de 4, 5 meses, 6 meses. Por isso que ele dá tantas sementes, porque é para usar e replantar e tá sempre, né? Então, todas as plantas têm um ciclo. A gente que fica querendo, algumas a gente quer explorar mais, que dure mais, né? Mas não existe isso. Então, num processo de horta é entender que as plantas têm os ciclos, umas já vão entrar, depois elas vão ser colhidas, vai vir uma atrás da outra. Essa é a lógica da natureza, né? Quando a gente olha para uma floresta, primeiro que a gente vê a diversidade, muita diversidade. São milhares de unidades e espécies por metro quadrado, né? Então, a gente precisa entender que uma veio antes que a outra, né? Então, se eu vou plantar ali numa horta, vamos selecionar a quantidade de espécies, a gente vai precisar entender essa dinâmica, porque eu não vou ter abóbora para sempre, não vou ter cebolinha para sempre, eu vou ter que ficar replantando e um ciclo vai finalizar, vai vir outro, uma hora eu vou colher uma coisa, outra hora eu vou colher outra. Mas a lógica, ela assim, se aplica em qualquer bioma, em qualquer lugar do planeta, que é a sucessão, né, respeitar esse processo sucessional da vegetação, que é o que eu falei
lei do tempo, né? Para eu ter uma copaíba, que é uma espécie clímax, uma espécie que a gente fala clímax, que ela é de uma floresta mais formada, mais densa, eu preciso ter várias outras espécies antes, porque essas espécies vão fazer o processo do solo para que a copaíba tenha condições de crescer, de se desenvolver e de chegar à sua magnitude. E, enfim, são várias leis, a gente fala leis da natureza, que foi muito compilado, né, por um agricultor também, que acessou esses conhecimentos dos povos indígenas, né, o Ernest Ghost, e uniu essa ciência acadêmica também para poder trazer um pouco de mais clareza para a gente. E aí é onde fica muito claro que a gente, apostando nas leis, em qualquer lugar a gente consegue fazer essa transformação. E nas cidades a gente vê que a arborização urbana poderia ser uma grande saída, né? Os parques terem mais frutas, principalmente, porque a fruta, a comida, ela tem que ser o mais territorial possível. O Brasil, ele tem uma área extensa, né, muito grande, um alto potencial produtivo. Muitas das terras estão, né, para plantio de commodity, enfim, que geralmente é exportado, e também com uma alta quantidade de terras já desmatadas, degradadas, precisando passar por esse processo de transformação e restauração, e que tenha que ser de uma forma que produza alimento, né? Porque uma coisa que é importante deixar claro, que a restauração, ela tem várias nomenclaturas, enfim, e aí muitos querem colocar em várias caixinhas, mas restaurar, na lógica da biodiversidade, é ter comida, né? Sim. Mandioca é floresta, milho é floresta, né? Feijão é floresta, porque é uma parte inicial da floresta. E são alimentos que a gente, ao longo dos milhares de anos, domesticou, que chamam, né? Ou seja, trouxe para mais pertinho da gente. E aí, por exemplo, para nós, povos indígenas, a gente chama de roçado, né? Que são esses plantios mais próximos da casa. Mas, enfim, numa lógica da diversidade, tudo faz parte de um contexto biodiverso. Então, eu acredito muito na relação do alimento local. Então, a gente falar de cidade, a gente falar de arborização, né, com frutíferas, com frutas nativas, trazendo essa relação de proximidade, porque é através do alimento. E nas hortas, adotar nessas leis da diversidade, da cobertura de solo, da sucessão, ou seja, né, sempre vai ter que ter um estímulo ali de um ciclo de algumas espécies escolhidas, enfim, pelo grupo de moradores. Então, dá sim para aplicar as leis em qualquer espaço do planeta. Assim, as leis são a mesma, independente se está aqui, se está, sabe, na África, a lei da natureza, ela não muda. Ô, Bárbara, você é engenheira florestal, etnobotânica, herbalista, agricultora florestal. E o seu projeto, ele fala muito da restauração, regeneração e, sobretudo, da cura que o alimento traz para a gente, né? E eu queria que você falasse, assim, como que faz para a gente trazer essa realidade? Como é que o seu projeto, o projeto do seu povo, pode vir para cá? Quem pode acessar isso? A gente pode entrar em contato com vocês em qualquer comunidade, em qualquer bairro, em qualquer lugar do estado do Espírito Santo. Ela é de Aracruz, Nosso povo aqui em Aracruz. É para a gente ficar, assim, realmente muito orgulhoso, porque pode ser um trabalho desse, um ensinamento desse, de gente que vive com a mão na terra, que pode tirar tanta gente da pior situação que é a fome, né? Então, como é que faz para trazer você aqui para Vitória, né? Lógico, eu sei que você deve vir e voltar sempre, mas para qualquer município dos nossos 78 municípios, para fazer esse trabalho? Então, a gente está aqui, né, no norte do estado, em Aracruz, como você disse, no território Tupiniquim-Guarani. O projeto hoje, ele já atendeu, né, visitas. Esse ano a gente está com uma agenda lá no Instagram, vai ter certinho, né, @florestacomigo, certinho a agenda de visitas, que aí é o dia inteiro. Então a pessoa pode vir, a gente, né, tem todo o roteiro do dia, mas é uma visita, então é mais conhecer e fazer uma troca, né, de experiências. E tem também os cursos que são mais práticos, que aí são 3 dias, o pessoal vem, acampa, e aí a gente faz uma prática de plantio, né? Já tivemos várias temáticas dentro dessa,
dessa mesma lógica, porque é um mundo de diversidade. A gente está falando de biodiversidade, então a gente está falando de, né, uma infinidade de possibilidades que a natureza nos dá. Então, aqui, nessa parte da etnobotânica, desde muito nova, né, a relação da minha avó, das minhas tias, enfim, com as plantas medicinais, sempre me chamou muita atenção. Então, eu fui, nesse processo, né, de caminhar, que está tudo interligado, eu comecei a adentrar também em algumas espécies nativas. Então, eu falo muito, e a gente hoje faz um processo de estudo, né, de destilação de óleo essencial. Eu falo estudo porque é um processo muito químico e também para além do físico, assim, né? É porque a gente fala que os óleos essenciais são a alma da planta, é a parte aromática, não sei, acho que alguns devem conhecer, muito falado hoje, né? Uhum. Então, esse é um dos estudos que a gente faz para valorização da biodiversidade nativa, né? Porque se a gente não está usando, a gente não está valorizando, a gente não está se relacionando. Então, nesse processo, por exemplo, muita gente me procura falando que quer um óleo essencial para dormir melhor, ansiedade, porque insônia, né? A gente vive na era que a tecnologia nos tira tudo isso e a gente está dormindo cada vez menos, cada vez mais depressivos, enfim, insônias e outros distúrbios. E aí as pessoas me procuram muito, falando, eu ouvi da lavanda, que é bom para isso. E eu falo assim, gente, a gente não precisa de um óleo essencial que atravessa o oceano para chegar aqui. Porque a lavanda francesa, essa que floresce, que dá essa sensação de relaxamento, ela só floresce lá, ela não floresce no Brasil. E aí a gente pode se relacionar com a erva cidreira, que é uma espécie nativa, tá em tudo quanto é canto, cresce em tudo que é calçada, a gente acha em terreno baldio, enfim, todo mundo praticamente conhece a erva cidreira, e a erva cidreira tem 20 vezes mais o componente que traz essa sensação de relaxamento, que dá o equilíbrio pro nosso corpo que a gente precisa. Tô passada. Então, assim, eu preciso do óleo especial? Não, eu preciso me relacionar com essa planta, tomar um chazinho dela por dia, porque também as pessoas querem a cura como se fosse algo do dia pra noite, né? E eu sempre falo, vocês tomam um remédio, o médico fala lá, antibiótico, tantas horas, mas o chá vocês querem tomar uma vez e ele curar. Então, a lógica do tempo é a mesma, a medicina trouxe isso de algum lugar, né? Que foi das pesquisas e tal, mas de onde surgiu? Quem começou a tomar qualquer medicamento, né, ritmado? Toda manhã você vai tomar um chá, toda noite você vai tomar um chá. Então, essa lógica que na academia se comprovou que é importante ter de hora em hora, ela já existia ancestralmente. Então, hoje a gente não tem mais essa paciência, né? Então, se eu sei que eu estou num processo, que eu não estou dormindo bem, é isso, aquilo, que eu preciso melhorar vários fatores da minha vida, um chá de cidreira pode sim me ajudar a trazer o equilíbrio. Só que eu preciso de constância, eu preciso de me relacionar com ela, eu preciso, né, se for fresca, a planta melhor ainda, mas se não for, eu uso o que tenho, enfim. Então, é desse processo de cura que eu falo, sabe? Não é assim, tem gente que pergunta se eu sou bezedeira. Eu falei, gente, é muita prepotência de achar que a gente nasce aquilo que é, né? E com o passar do tempo, a gente tem que adquirir a sabedoria, que só os anos não dá. Então, hoje eu não falo, você faz isso, faz aquilo. Não, é você que tem que fazer. Eu te ajudo, facilito, coloco, né, faço essa reflexão. Tá com problema de ansiedade? Tem toda uma série de fatores, como eu falei, né? Não é assim, vou tomar um chá e vou curar uma depressão. Mas tem uma série de fatores, porém, tem as plantas medicinais que, ao longo de milhares de anos, são nossas companheiras, nossas enfermeiras, nossas amigas, né? A gente vai caminhar, porque é muita coisa boa que o seu trabalho faz. E assim, claro que 20, 25 minutos não vai falar de tudo, né? Mas eu quero chamar a atenção para o seu trabalho. Eu acho que o mais importante desse episódio é chamar a atenção para um trabalho de uma mulher transformadora que está com o que vem da ancestralidade dela e também do que está na Terra, né? Fazendo a gente, de repente, refletir
de que a gente pode colocar a mão na terra e recuperar. E a gente vai caminhando para o final e eu acho que mais importante, né, para a gente fechar com chave de ouro, você é uma ativista do direito da natureza, do direito dos indígenas. Queria que você falasse sobre a mulher indígena, a importância dela no papel transformador da sociedade. Eu sei que os povos indígenas há bastante tempo estão sendo desrespeitados, né? E se não for o dia do índio na escolinha, as crianças também não falam a respeito disso, porque a sociedade não fala. Os povos indígenas estão desrespeitados, as crianças cada vez menos sabendo, as crianças que não vivem essa realidade, as crianças que não são de Aracruz. Então, nós no Espírito Santo temos 78 municípios, Aracruz é apenas um. Nós temos pouquíssimos, né, quilombolas e indígenas aqui no estado, mas ainda tem estado que sequer tem. E da importância de falar, mas do seu trabalho e das mulheres indígenas. Porque na vida a gente sabe que a base de sustentação de qualquer família é a mulher. E o quanto que, ainda assim, nós temos cargos menores, salários menores, e nas aldeias não deve ser diferente, né? A autoridade, como que é a importância da autoridade da mulher e dessa transformação. Sim, como você mesmo representou, né? Eu faço parte do Conselho de Mulheres Indígenas, que é um movimento que ele revive, porque essa organização de mulheres já acontece há muitos e muitos anos, né? Desde que eu me conheço por criança, eu escuto e acompanho, né, esse movimento das mulheres com essa maior frente de liderança para poder ali questionar algumas coisas que foram mudando ao longo dos anos, as violações, as violências, enfim. E aí há 2 anos, cerca de 2 anos, a gente retoma esse espaço, né? Temos representantes de todas as 12 aldeias e a gente sabe que é um desafio, porque é uma 4ª jornada que a gente vai, né? 3ª, 4ª, 5ª jornada. Então a gente não tem muita escolha, mas a gente entende que é importante a gente falar por nós mesmos, né? Porque é a gente que sabe o que a gente passa. Então, nesses últimos anos, né, eu sempre também vi mulheres lideranças, mas eram números menores. Então, nesses últimos anos tem aumentado, né, o número de mulheres assumindo, né, esses espaços de liderança e nas associações indígenas, né, na diretoria, né, eu, por exemplo, sou da diretora executiva da Associação do Território, né, tem 2 mulheres, a gente, enfim, atua ativamente, e nas outras demais associações também. E a gente, no conselho, tem uma mulher cacica, a Marcela, que é da aldeia do Irajá. Ela é a 2ª cacica da aldeia, né, do território. Se eu não me engano, ela é a 3ª. Então, assim, né, desses últimos 50 anos, 60 anos. Então, ainda é um número pequeno, né? Mas a gente apoia esse movimento, se apoia nesse movimento, entendendo aquelas que realmente são, né, para assumir esses papéis que querem, na verdade. E a gente, nesse contexto, a gente atua em diversas situações, desde principalmente casos de violência, né, de levar informação e também, né, buscar formas de melhorar as políticas públicas para os acolhimentos das mulheres indígenas e as crianças indígenas, porque tem as suas especificidades, né, tem a língua para o povo que ainda mantém a língua materna como a primeira língua, tem a língua, tem os costumes, enfim. Então, esse fortalecimento nosso é para justamente manter, né, essa frente de nós falando por nós mesmos. Então, nesse contexto de transformação, acho que a gente, muito como qualquer mulher, né, que temos essa força de criação que é intrínseca a nós, a gente também carrega isso para poder criar, né, novos espaços, novos caminhos. Então, estamos caminhando também fomentando a questão do artesanato, né, que em sua grande maioria é feito por mulheres, enfim. Então, tem um pouco de atuação em tudo que envolve as nossas funções e as nossas demandas, né, nossas necessidades, enfim, de atuação dentro do território.
para a garantia dos nossos direitos. Que legal, Bárbara, obrigada. Eu tinha certeza que seria uma conversa enriquecedora. Olha, eu e a Bárbara, a gente tentou de tudo, agendar, organizar. Essa mulher está sempre em reunião, porque a missão é grande, né? A missão é árdua. E eu falei, não, nem mesmo ela não conseguindo vir à Vitória, a gente vai abrir mão. E essa nossa terça-feira tinha que ser com uma mensagem forte, assim, importante, sobretudo para nós brasileiros, sobretudo para nós capixabas, a força da mulher indígena, a força da mulher da transformação. Em todas as áreas a gente precisa das mulheres e precisamos valorizar. Então, assim, eu acho que o mês de março, com Mulheres do ES hoje, a gente vem dar as mãos e dar destaque, dar voz, mostrar, porque é muito importante. Bárbara, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, a paciência de realmente concretizar esse momento. Agradeço a toda a equipe aí também pela empreitada que coloquei vocês, a gente fazer online, mas também foi muito gratificante e espero a gente se ver em breve, eu aqui, né, pessoalmente, que é sempre melhor. É sempre melhor. Obrigada mesmo. Olha, eu convido você sempre a estar conosco nas terças-feiras. De repente, a gente pode surpreender também, né? Como a gente fez no dia 8 de março, no sábado. Ou online, como a gente fez com a Bárbara. Quando for importante, sim, a gente não vai abrir mão de trazer a informação, a notícia, mas sempre com essa leveza, com um papo gostoso. Não deixe de curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscrever no canal de ES Hoje. A gente sempre tem novidade para você. Informação é a nossa missão e a gente está aqui para isso. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir a Bárbara Tupiniquim nas redes sociais, o Florestas de Comida também. A gente vai colocar o @ aqui na descrição desse vídeo. Para você que ficou conosco, até a próxima terça-feira.